Olá, meu nome é Priscila e na aula de hoje a gente vai falar sobre uma das obras mais famosas do artista Michelangelo, que é justamente a Capela Sistina. Essa obra encontra-se no Museu do Vaticano. Michelangelo, o túmulo dele se encontra na Basílica de Santa Croce, em Florença, é justamente essa basílica, e no túmulo dele encontra-se 3 personagens fazendo menção ao trabalho dele. Então a gente pode dizer que ele é um pensador, escultor e também pintor. Em relação à pintura, ele achava que não pintava tão bem assim, que ele preferia ser um escultor. Uma das obras esculpidas mais famosas de Michelangelo é o Davi. E é uma das maiores esculturas, né? Mais de 5 metros de altura. Então a gente tem aqui a Capela Sistina, que você vai ver que tem obras no teto e no fundo. São essas 2 obras que a gente vai analisar. E é um complexo que está dentro do Museu do Vaticano. É uma sala onde você tem várias pinturas em todas as partes. Bom, a gente vai ter então no teto da Capela Sistina essa imagem, representando então a divisão da luz e das trevas por Deus, e aqui tem a imagem de Deus, então fazendo a divisão da luz e das trevas. Nessa outra parte aqui, a criação do Sol e planetas, conforme está aqui. Depois a divisão da água e da terra, mostrando aqui. Depois a parte mais famosa, nessa sequência de 3 partes mais famosas, que é a criação de Adão, criação de Eva e a expulsão da Eva e Adão no paraíso. Depois você tem mais 3 sequências, referindo-se ao sacrifício de Noé, o grande dilúvio e, por fim, o Noé bêbado. No teto você vai ter alternando aqui profetas, então você tem profetas e sibilas, referindo-se à cultura antiga divinatória dos oráculos. A sequência mais famosa é a sequência da criação de Adão. Então você tem aqui o gesto de Deus indicando com o dedo a criação de Adão. Depois você tem a criação de Eva e Adão aqui meio que dormindo, porque Eva foi criada então da costela de Adão. E aí você tem essa referência então à criação de Eva. E por fim, nessa sequência, a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Você vê que a serpente transforma-se em uma mulher. E aí a ideia então que Eva teria comido a fruta proibida e teria dado então para Adão, e ambos foram expulsos do paraíso porque desobedeceram uma ordem divina que eles não poderiam comer daquela árvore. Aqui justamente são as sibilas, né, que são personagens da cultura greco-romana, oraculares, ou seja, eram mulheres que profetizavam sobre o futuro, faziam profecias, e ao mesmo tempo os profetas da cultura cristã. Então você vê que a tela do Michelangelo, ela tem essa estrutura que coloca tanto elementos da cultura cristã quanto elementos da cultura greco-romana juntos nesse mesmo quadro. O interessante desse quadro também é que ele mostra somente na pintura uma sequência dos acontecimentos bíblicos. Então, a partir do olhar que as pessoas têm analisando a obra, elas conseguem entender uma sequência de acontecimentos bíblicos. Então, é uma forma de filosofia, sim, você entender a obra de arte e a mensagem que o artista está querendo passar com essa imagem. É importante também ver que há elementos tanto da cultura greco-romana, que é a cultura anterior à cultura cristã, e elementos da cultura cristã. Lembrando que o cristianismo surge em meio do Império Romano. No início, os novos cristãos, eles foram perseguidos pelo Império Romano, e depois você tem a conversão do Constantino à cultura cristã, né, à religião cristã. Então você vê que no renascimento cultural você tem então uma junção entre elementos da cultura antiga e elementos da cultura cristã. Esse quadro aqui é bastante interessante porque justamente vai continuar aparecendo elementos da cultura antiga e elementos da cultura cristã. Você tem, por exemplo, a cruz, fazendo uma referência à cultura cristã, e de um outro lado a coluna, né, fazendo uma referência à cultura greco-romana, muito conhecida como as colunas gregas, jônicas, dóricas, coríntias. Então você tem essa referência aqui à cultura greco-romana. O interessante também é que nesse lado de cada quadro, justamente são as pessoas que estão sendo impedidas de subirem para o paraíso.
subirem para o céu. Então aqui você tem a parte de baixo, que seria a terra, né? A parte mais inferior, que seria o inferno, e as pessoas querendo então subir para os céus. Desse lado, as pessoas estão sendo impedidas, então você tem aqui a figura dos anjos impedindo as pessoas de subirem para o paraíso. E do outro lado, você tem as pessoas subindo, sendo ajudadas a subirem. No meio da tela, você tem a figura, então, de Jesus, do lado de Maria. E desse lado de cá, Jesus parece, então, estar meio que assustado e não querendo contato com essas pessoas que estão querendo subir para o paraíso. E as pessoas querendo vir para o paraíso. Mas são os ditos pecadores, né? São as pessoas que estão do lado dessa cultura aqui antiga, greco-romana. Uma coisa interessante que também aparece na tela é essa imagem aqui do barqueiro. Então, o barqueiro, que é referência ao Caronte da cultura antiga, greco-romana, que é justamente o barqueiro que levava as almas até o Hades. Hades, o mundo dos mortos. Então, você tem essa referência dessa tentativa de algumas pessoas subirem para o paraíso e as outras pessoas, então, de não conseguirem subir. O interessante também aqui, a gente pode ver nesse personagem, é justamente dizendo que para entrar no paraíso, você só entra com a sua alma, você vai deixar o seu corpo. Então, o seu corpo vai ficar, seu corpo vai ter que ir. Seu corpo não sobe para os céus, só quem sobe para os céus é a sua alma. Bom, e aqui desse lado você está vendo então que tem os anjos tocando trombetas aqui para as pessoas subirem. Você tem as pessoas conseguindo subir. Aqui são as pessoas que sobem para o paraíso. E do outro lado as pessoas que são impedidas de subir para o paraíso. Esse personagem aqui, esse pintado, também é muito interessante. Porque a gente vê que é a figura da desolação. É quando a pessoa percebe que ela vai passar a sua vida inteira, ou seja, toda a eternidade da alma, porque a alma é eterna, mas o corpo não. A vida corpórea é uma vida temporal, enquanto que a vida da alma é uma vida eterna. Você está vendo aqui que tem personagens impedindo ele de subir para o céu, e aí ele percebe, então, que ele vai passar a vida inteira da alma, né, no inferno. Então, aqui é quando ele, então, percebe essa imagem de pânico, né? Ele percebe que ele não vai conseguir, então, ir para o paraíso. Essa imagem do juízo final é uma imagem bastante clara do que os cristãos acreditam, né? Principalmente no período do renascimento cultural, sobre a questão da imortalidade da alma. Então, o importante é você cometer bons atos em terra para você merecer ocupar o paraíso, subir até os céus. Porque a sua alma ela é imortal e ela pode passar ou a eternidade no céu ou a eternidade no inferno. Então esse quadro ele é muito simbólico, trazendo vários elementos de como se acreditava ser então uma cultura bastante ligada à questão religiosa. E aí, por mais que você encontre elementos da cultura antiga, eles são aqui colocados na tela como aqueles que não vão então para o paraíso. São esse lado da tela de cá é justamente das pessoas que estão sendo impedidas de irem para o paraíso por não serem considerados fiéis, né? São considerados infiéis. Bom, então você tem elementos da cultura antiga, né? Colunas, as sibilas, o caronte, e o cristianismo introduzindo então na cultura a ideia de pecado, de céu e de paraíso. Então, enquanto que na cultura greco-romana você tem somente a ideia de que as pessoas mortas elas vão para o Hades, na cultura cristã vai ter essa divisão entre a introdução também da ideia de pecado, você ser um pecador, e você ir para o inferno. Então, são essas ideias que vão ser diferentes, né? Bom, uma indicação de filme é justamente o filme Mother, que é ensinado pela Jennifer Lawrence e pelo Javier Bardem, que é interessante que você tem uma releitura da Bíblia, dos aspectos bíblicos. O Javier Bardem vai fazer como o personagem de Deus. Então, é bem interessante como é que eles conseguem então fazer essas diferenciações da Bíblia mesmo.
É bem interessante esse filme. Não vou dar muitos spoilers, mas fica como indicação para pensar a ideia, então, de Deus enquanto Criador, a ideia da mãe, da terra, a, Adão e Eva. Então, o filme trata essas questões dessa primeira parte da Bíblia, que é interessante ver como é que isso foi encenado num filme, né? Que também é uma obra artística, né? Considerada enquanto criação. Bom, é isso. Depois a gente vai ter mais alguns outros vídeos sobre arte. Fiquem de olho aí. Até mais.